Nós queremos nesse momento convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 19, apenas o verso 25. Se forem achando reverência essa palavra, por favor, se coloquem de pé. Se há alguém do seu lado que está sem a Bíblia, compartilhe a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por podermos estarmos em tua casa nessa noite, em tua presença, e nós te pedimos que o teu Santo Espírito possa, neste momento, estar partilhando-a em nossos corações. Perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. E junto à cruz estava a mãe de Jesus. Lá estava essa mulher, guerreira, escolhida por Deus. Em um dos momentos mais doloridos, ou mais, o mais dolorido que ela pôde sentir e enfrentar, Maria estava aos pés da cruz. Queridos, nessa noite nós queremos pensar com os irmãos sobre uma mãe segundo o coração de Deus. Uma mãe segundo o coração de Deus. E quando falamos segundo o coração de Deus, estou falando de alguém que foi escolhido em meio a tantas outras pessoas. Ou seja, se nós olharmos para a nossa igreja nesse momento, tem diversas mães, mas Deus escolheu uma, né? Deus escolheu uma. Então, com Maria foi dessa forma. Havia diversas mulheres que também adoravam, que também serviam a Deus, mas Deus escolheu Maria. Mas Deus escolheu ela para uma obra especial. E esta obra especial chega até nós, né? Da mesma forma qual Davi teve uma escolha por Deus, segundo o coração de Deus, Maria também. Davi, ele tinha outros irmãos, e para o seu pai Jessé seria um dos que poderia ser o novo rei de Israel, quando ele recebeu o comunicado do profeta que iria até a sua casa em busca do novo rei. Mas não era nenhum dos outros filhos, era Davi. Por isso que ele é citado o homem ou rei escolhido segundo o coração de Deus. Entre tantos outros irmãos formosos, preparados para a batalha, para enfrentar o reinado, Deus escolheu Davi. Deus escolheu Maria. Isso foi o que Deus, ele viu em Maria. Ele viu algo diferente. Ele viu uma jovem judia que praticava as leis do Senhor, que buscava agradar, né? E que naquele momento ela estava inserida num contexto de completa desvalorização da mulher. Naquele tempo a mulher não tinha valor nenhum, né? Não tinha valor nenhum em meio à sociedade. Mas o que
moveu o coração de Deus para que ele pudesse fazer essa escolha foi o compromisso que ela tinha para com a sua palavra. Foi o compromisso que ela tinha para com o Senhor. As mulheres daquele tempo só serviam para tomar conta dos seus lares. É fácil, é bom tomar conta do lar? Não vou perguntar se é bom, não. O que é que as mulheres acham? É fácil tomar conta dos lares? Estou vendo assim, muitas cabecinhas assim. Os trabalhos todo dia são os mesmos, é assim? E todo dia tem trabalho. Não tem isso de feriado, dia santo, não tem isso. Todo dia tem trabalho. Então era isso que as mulheres viviam naquela época. Elas deveriam apenas fazer isso. Cuidar dos seus lares e outra coisa, gerar filhos. Cuidar dos seus lares e gerar filhos. Não era como nós vivemos hoje, que as famílias hoje elas se resumem a um pensamento de que apenas 2 é o suficiente. É assim? É ou não? A maioria, né? 2 é o suficiente. Naquela época não era dessa forma. Era quanto desse para. Enquanto existia disposição. Até porque naquela época existiam muitas guerras e os homens teriam que ir para as batalhas e as mulheres eram tidas como aquelas que tinham que colocar homens no mundo para preparar para as batalhas, para as guerras. Nos nossos dias, louvado seja o Senhor, porque não existe no nosso contexto, no nosso Brasil, essas batalhas, essas necessidades de homens que estejam sendo encaminhados constantemente para guerras. Em outros países ainda existe. Então era esse o valor ou a forma como as mulheres eram tidas naquela época, né? Elas só serviam para isso. E aí eu perguntaria a você, mulher, quem sabe se habilitaria a ser transportada por Deus nos nossos dias hoje, para o contexto de quase 2.000 anos atrás, que era a época de Maria? Quem se habilita? Ninguém. Não precisava também se identificar, mas em seu coração. Porque não era fácil. E os nossos dias hoje são completamente diferentes. As mulheres hoje, elas têm força. As mulheres hoje, elas têm poder. As mulheres hoje, elas têm subsídio de diversas áreas para crescer, para ser alguém valorizado. Naquela época não existia. Mas em meio a toda a desvalorização que viveu Maria, ela chamou a atenção de Deus por sua fidelidade. Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30. A palavra do Senhor diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. Achaste graça diante do Senhor. Então, em meio a toda desvalorização, Maria de forma nenhuma deixou isso abalar a si mesma, mas ela prosseguiu em querer conhecer, em querer buscar, em querer ser fiel a Deus, em conhecer mais. E aí ela foi alcançada pelo Senhor. Maria conhecia a palavra, era uma judia praticante, por isso ela de pronto ela diz assim: que seja feita como o Senhor quer. Ela não questionou,
Ela não quis voltar ou questionar o que poderia acontecer com ela. Ela simplesmente se propôs a fazer. Se propôs a fazer. Por quê? Porque ela tinha o conhecimento da palavra. A palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, existe uma profecia, e Maria conhecia ela, e essa profecia diz que a virgem vos dará à luz um filho, e esse filho será chamado de Emanuel. E quando o anjo disse isso a ela, automaticamente ela entendeu que não era qualquer pessoa que estava falando com ela, era o próprio Senhor. Era o próprio Senhor que estava falando com ela, porque automaticamente ela lembrou da profecia de Isaías e prontamente se dispôs a obedecer. Olhando para o exemplo da mãe mais famosa da palavra de Deus em toda a história, esta mulher aqui, olhando para esse exemplo, nós queremos destacar algumas qualidades de uma mulher segundo o coração de Deus. Primeiro, Lucas capítulo 1, versículo 38. A palavra do Senhor diz assim: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, uma mãe segundo o coração de Deus, ela é uma serva obediente ao Senhor. Amém? Uma mãe segundo o coração de Deus, ela é uma serva obediente. Maria, ela não mediu distância, não pesou consequências, apenas se dispôs a obedecer. Essa atitude de Maria foi como se ela estivesse num prédio de 50 andares, é um pouco alto, e ela pulasse assim, sem paraquedas, tá? Imagine um prédio de 50 andares e eu ou você pular de cima sem paraquedas. O que vai acontecer? Pode morrer. Lógico. A não ser que o Senhor nos pegue com sua mão. Mas a lógica é que nós vamos bater embaixo desse pedaço e morrer. Então, foi essa as consequências das quais Maria não pensou, apenas ela se dispôs. Por quê? A atitude dela em se dispor a ser, em entender e obedecer o Senhor, levaria ela pela a tradição judia a ser apedrejada, a ser morta. Por isso que é como se ela tivesse pulado do prédio. Ela conhecia a tradição. Ela sabia que isso poderia acontecer com ela. Ela iria ser apedrejada assim. Ela iria ser morta assim. Mas ela confiou apenas em quem? No Senhor. Ela confiou apenas no Senhor. E olhando esse momento, o qual Maria ela se decide a fazer e a qual existia dentro da tradição judia essa prática, se nós pudéssemos transportar esse contexto para os nossos dias, em cada esquina, dia após dia, seria diversas jovenzinhas sendo apedrejadas e mortas. Concordam? Quantas e quantas jovens hoje
estão se deixando levar pelos prazeres do mundo, não querem compromisso com a palavra de Deus, estão engravidando, estão se entregando. E imagine se vivessem na época de Maria. Em quantas esquinas, em quantas casas aqui dentro de Tiberi, quantas e quantas notícias por dia nós iríamos receber de que foram apedrejadas. Porque infelizmente é o momento qual nós vivemos. Mas isso não quer dizer que é o momento em que nós vivemos e que nós devemos nos confortar. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos confortar com este século. Porque isso são atitudes da carne, são atitudes de pessoas que não querem de forma nenhuma conhecer a Deus. Não querem de forma nenhuma conhecer a Deus. Certamente, Maria e José já tinham feito inúmeros planos. Tem alguém aqui que está namorando, noivo, pensando em casar? Levanta a mão assim. Opa, achei um ali. Isso é um momento especial e era isso que Maria e José estavam vivendo, né? Estavam pensando em casar, estavam se planejando. E aí, certamente eles já estavam pensando, né, na casa, nos móveis, nos filhos, nos trabalhos. Estavam pensando nas coisas cotidianas, daquilo que eles precisariam alcançar para serem felizes ou felizes. Eles estavam pensando isso. Estavam sim envolvidos com o conhecimento da palavra, mas também com aquilo que eles almejavam, porque isso é do ser humano. Eu fiz muito isso. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, com 15 dias, a gente conversava tanto que a gente já tinha marcado a data do casamento. 15 dias. 15 dias. Nós tínhamos marcado a data do casamento. Não era para mais 15 dias para frente, não. Era para mais 1 ano e 2 meses. E aí nós colocamos diante de Deus: Senhor, essa data. E agora vamos fazer o quê? Vamos orar. Vamos orar. E o que é que nós vamos precisar mais? Nós vamos precisar gastar com isso, adquirir casa, isso, tal, tal. Era isso que Maria vivia. Maria e José viviam isso. Mas a voz do Senhor mudou completamente os planos deles, né? A voz do Senhor mudou completamente os sonhos ou os planos deles. Eles agora resolveram viver os planos do Senhor. Quando ela diz: se cumpra em mim segundo a tua palavra, versículo 38 do capítulo 1 de Lucas, ela mostra que os seus planos de uma serva não devem estar acima dos planos do seu Senhor. E quantas vezes nós sonhamos e atropelamos os sonhos, os pensamentos de Deus para nossas vidas. Mas Maria, muito maior, e coloca na posição de entender que os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que os dela, né? Muito maior e melhores do que o dela. Então é isso que ela demonstra. Ela demonstra que ela deve estar sobre os sonhos e a dependência de Deus. Por isso, capítulo 1, versículo 46 e 47, ela canta, vejam aí, de Lucas. Olha o que é que ela diz. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Pronto. Ela entendeu completamente. Ela não precisaria fazer mais nada a não ser a vontade do Senhor. Porque ela teve um encontro com o seu Senhor, com o seu Salvador. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite com a sua família ou a sua vida dilacerada, na lama, passando por diversos problemas, né? Sofrendo, com a corda no pescoço. Que não seja isso. Mas preste atenção. Existe um Deus que conhece o seu coração, que conhece a sua vida, que tem planos para você. Talvez os seus planos já tenham até cessado, os seus sonhos estejam colocados debaixo, né, dos travesseiros, nas gavetas da vida. Mas os sonhos e os planos de Deus são muito melhor e maior do que os seus. Esse Deus, Ele lhe ama de uma forma sobrenatural. Ele nos ama de uma forma sobrenatural. E essa forma sobrenatural é um amor o qual Ele próprio se entregou por nós. Ele próprio subiu na cruz. Ele próprio moveu o coração de uma mulher, de uma mãe, para estar diante dessa cruz, para simplesmente se colocar na posição de serva. E nós precisamos nos colocar nesta posição de serva, de servo do Senhor. Segunda qualidade, João capítulo 2, versículo 3. Diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O que é que nós enxergamos aqui, a qualidade em uma mãe segundo o coração de Deus? Nós enxergamos que Maria era uma mãe dedicada. Maria era uma mãe dedicada. Ela poderia muito bem, já enxergando que Jesus já era um homem, seu ministério já estava a iniciar, ela poderia muito bem, não, Ele é o Senhor. Então, Ele consegue estar, Ele consegue, né, se cuidar. Mas Maria, ela estava aqui acompanhando o Senhor. Ela não só cuidou de Jesus quando era criança. Ela sempre se esforçou o máximo para estar com Ele. E muitas vezes nós temos esse pensamento: não, enquanto está criança, eu vou cuidar. Depois, se vire. Isso não é um pensamento cristão. A Bíblia não diz que essa herança que o Senhor nos dá é uma herança até uma certa idade. A herança não tem idade. A herança é herança. Então, Maria é adolescente de Jesus, foi dedicada a Ele quando criança, quando adolescente, quanto jovem, quanto adulto. Ela estava lá com Ele, cuidando, observando o que era necessário para Ele exercer, né, os cuidados com o povo, os cuidados com Ele próprio. Ela não apenas cuidou dele como criança. E nós não devemos de forma nenhuma ter esse pensamento. Esse milagre, ele foi sim o início do ministério de Jesus. Ele ali multiplicou a água em vinho. E ela estava ao seu lado. Ela estava ao seu lado também quando ele foi desprezado, quando ele foi maltratado, quando ele foi até a cruz. João 19, 25, como nós lemos: Maria
estava aos pés da cruz. Ela poderia estar em qualquer outro lugar, distante, apenas olhando. Ela sabia que aquilo ali era uma profecia e que deveria se cumprir. Mas ela tinha o instinto de mãe. E só mãe sabe como dói quando um filho leva uma queda, um acidente, quando o filho sofre por alguma coisa. Só a mãe sabe. Muitas vezes nem um pai consegue alcançar essa percepção de mãe, de sentimento nesses momentos. Mas a mãe tem uma percepção muito maior do que o pai. E ela lá estava, né? Uma mãe dedicada, sofrendo aos pés da cruz, vendo seu filho padecer, vendo seu filho ser maltratado de diversas formas e morrer. Outra qualidade está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Maria, ela era uma mãe de oração. Uma mãe segundo o coração de Deus, ela precisa ser uma mãe de oração. Talvez algumas mães aqui vieram até a igreja nesta noite, com alegria em seus corações, para ver seus filhos se apresentar aqui. E foi lindo. Foi ou não? Foi lindo. Como eu disse, né, muitas ficaram babando. Mas preste atenção numa coisa. Não apenas trazer seus filhos à casa do Senhor vai fazer com que ele possa crescer e ser um homem ou uma mulher, né, que agrade o coração de Deus, um homem ou uma mulher que seja de bem aos olhos da sociedade. Você precisa entender, mãe, pai, que os seus filhos precisam de instruções, precisam das suas orações, precisam que vocês possam se colocar na posição de mães que oram, que ensinam os seus filhos e que têm suas vidas como exemplo para eles. Porque imagina o constrangimento seu. O seu filho crescer e lhe questionar: por que você só vai à igreja tal dia, e por que não vai nos outros dias? Porque eu aprendi na igreja que não pode fazer isso e você faz. O que é que você vai dizer ao seu filho? A oração é a forma de estar próxima de Deus, né? E Maria sabia o quanto necessitava. Então lá em Atos capítulo 1, versículo 14, ela estava reunida, né, com as mulheres, com os apóstolos, orando para que o Senhor que tinha sido assunto aos céus pudesse revelar a sua glória. Pudesse revelar a sua glória, pudesse aparecer, pudesse trazer luz para esse momento os quais eles estavam vivendo ali, de agonia. Ela estava orando. E a oração, ela é a arma mais poderosa na vida de um crente. A arma mais poderosa na vida de um crente é a oração. Ela pode, segundo a palavra de Deus, transportar montes. Ela pode curar enfermos. Ela pode até parar o sol. Amém? A palavra do Senhor diz que Josué orou e o sol parou. Nos leva a uma intimidade com Deus. Nos leva a uma intimidade com Deus. Tiago, ele diz que nós devemos orar pelos enfermos, porque a oração do justo
Hoje em dia, é muito comum queremos as bênçãos de Deus, mas nada com aquele que nos abençoa, com aquele que supra as nossas necessidades. Outra qualidade de uma mãe, segundo o coração de Deus, Lucas capítulo 2, versos 6 e 7. A palavra do Senhor diz: estando eles ali, está se referindo a José e Maria, aconteceu completaram-se-lhes os dias, e ela deu à luz o filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Uma mãe, segundo o coração de Deus, é uma mãe humana como qualquer outra. Uma mãe, segundo o coração de Deus, é uma mãe humana, carne e osso, como qualquer outra. Maria não era diferente. Maria era carne e osso, pecadora. Tem alguém aqui que é diferente? Não, né? Todos nós somos carne e ossos e pecadores. Então, por ser uma mulher comum, Maria, ela cuida de Jesus desde que saiu do seu ventre, né? Desde que saiu do seu ventre, como qualquer outra mãe cuida dos seus filhos. Agora imagine você, o que se passava na cabeça de Maria, sabendo que aquela criança que neste momento ela estava dando à luz, iria chegar um momento no qual ela, com seus cuidados, não iria mais adiantar de nada. Porque a promessa era que ele nascia e ele morria, ou seria morto. E ela não podia fazer nada. Mas com certeza isso não frustrou Maria, isso não deixou ela em depressão, porque ela conhecia o Senhor. Ela conhecia o propósito de Deus. Então, enquanto ela pôde, ela cuidou. Ela cuidou para não faltar o que comer, né? Ela cuidou para que a comidinha de Jesus estivesse na hora certa, preparada. O peitinho para dar o leite a Jesus, né? Estivesse no momento certo. Quando Jesus, ele chorava, Maria corria para amamentá-lo. Quando Jesus tinha fome, já maiorzinho um pouco, Maria corria para botar o feijão na boca dele. Então, ela cuidou para que não faltasse o que comer. Ela cuidou com a higiene de Jesus. Como todos nós, ou as mães cuidam, querem dar um banho no seu filho, querem cuidar das unhas, os dentes. Não é assim? Não existe uma preocupação? A criança vai crescendo, né? E aí passa-se o momento em que não é apenas cuidar de um banho das unhas, agora tem que cuidar dos dentes. Ela vai crescendo mais um pouco, vai aparecendo alguns pelos no corpo, agora é banho, é unha, é dente, é axilas, e aí vai. Então ela se preocupou com a higiene, ela cuidou disso. Ela cuidou para que o Senhor pudesse ter conhecimento, para que ele pudesse estudar. E eu tenho certeza que todas as mães se preocupam com isso, em que o seu filho, ele possa estudar o máximo, porque nós sabemos que é através dos estudos que, muitas vezes nós dizemos assim, né? Estuda para ser alguém na vida, não é assim? Alguém já ouviu? Estuda, menino, para ser alguém na vida. Então nós sabemos que é através do estudo que as nossas crianças, jovens, adolescentes vão chegar
a ter alguma coisa na vida. E quando nós falamos alguma coisa na vida, nós estamos falando em material, em conhecimento. Maria, ela se preocupou com isso. Maria se preocupou em que Jesus não sofresse nenhum acidente. E que coisa linda é quando nossas crianças estão aprendendo a andar. Né? Alguém já ficou com dor na coluna? Assim, né? A gente está ali, a criança está começando. Deixa eu me ver aqui. O de Ilza, que estava aqui sentado na agorinha. Talvez ele já esteja nesse momento em que está querendo andar. E aí o avô, a mãe, o tempo todinho assim. Daqui a pouco está com a dor nas costas. Não é assim? E quando começa a se soltar das coisas, andar mais, aquela atenção para que ele não possa se machucar. Maria também teve esse cuidado. Para que ele não viesse de alguma forma sofrer. Ela cuidou para que Jesus não viesse adoecer. Falando de doença, né? Nossos filhos, ontem eu fui com o Miquel, quando saí daqui era 10 horas. E a gente foi para o hospital, cheguei em casa 2h30 da madrugada. É de nós, pais, mães, esse instinto de querer cuidar, de não querer deixar adoecer. Maria passou por esses cuidados. Certamente como uma leoa guarda seus filhotes, Maria também guardou Jesus. E quem é doido de se aproximar de um filhote de leão? Quem é doido? Mas o que é que acontece? Um dia, todo leãozinho ele cresce. E tem que enfrentar os perigos, os desafios que ele espera. Um dia os nossos filhos, mães, um dia os seus filhos vão crescer. E como é que ele vai enfrentar os desafios? A Bíblia diz que os filhos eles devem ser como flechas nas mãos dos arqueiros, para que eles possam ser atirados para o mundo e acertar o alvo. Pais e mães, nós somos os arqueiros. Como nós temos cuidado, como nós temos ensinado os nossos filhos, como nós temos tratado eles, para que verdadeiramente eles possam enfrentar este mundo e serem bem-sucedidos. Mas mesmo assim, mesmo sofrendo tudo isso, o qual Maria sofreu, ou teve todo esse cuidado, ela sempre se esforçou o máximo para estar perto de Jesus. Todo o tempo que ela pôde, todo o tempo que ela conseguiu, já no ministério de Jesus, ela se esforçou o máximo para estar perto dele. E por fim, ela termina aos pés da cruz. Talvez aos pés da cruz, ela possa ter sentido a mais incapaz de todas as mães. Já imaginou? Você vendo o seu filho padecer e não poder fazer nada. Você vendo diante dos seus olhos o seu filho ou a sua filha padecer, alguém atentando contra ele, e você não poder fazer nada. Já imaginou o sofrimento desta mãe? É verdade que ela não podia fazer nada. Chegou a hora. A promessa se cumpriria. E ela apenas teria que chorar, sofrer, vendo seu filho. Mas algo confortava Maria. Algo confortava Maria, mesmo sofrendo.
mesmo olhando para o seu filho, mesmo relembrando de toda a história que ela passou com aquela criança, adolescente, jovem, adulto, como foi bom cuidar dele, né? Algo confortável quando ela olhava, sofria, né? Era que aquilo que estava acontecendo com o seu filho, pelo conhecimento e a fé que ela tinha na palavra de Deus, não era em vão. Aquele sofrimento e morte do seu filho, a qual ela estava a se lamentar naquele momento, ela tinha plena convicção de que era para alcançar muitas e muitas mães naquela época e nos nossos dias de hoje. Amém? Você, mãe, você foi alcançada pela graça do Senhor, porque existiu uma mãe chamada Maria que cuidou do nosso Senhor, mas é uma mãe que a todo momento ela reconhece que não ela, mas o Senhor é tudo na vida dela. É uma mãe que ela não dá espaço para que outras pessoas ou as pessoas daquele contexto ou dos nossos dias pudessem orar e adorar. Não é isso que ela diz. A própria Maria nos ensina que ela tinha um Senhor, tinha um Salvador, que ela louvou, adorou a este Senhor, a este Salvador. Nós queremos concluir esta palavra nessa noite, dizendo que a alegria de Maria com o nascimento de Jesus e a dor que sentiu com sua morte não foi em vão. Tudo isso foi simplesmente pela fé nas promessas de Deus. Capítulo 1 de Lucas, versículo 31 e 33, a palavra do Senhor, veja aí o que é que diz. Capítulo 1, versos do 31 ao 33, diz assim: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, era isto que movia o coração de Maria em meio a todos os sofrimentos, diante daquela cruz, em saber que, mesmo ele morrendo, ele iria ressuscitar, porque a promessa de que ele reinaria para todo sempre. O Senhor reina em nossas vidas. O Senhor reina entre nós. Amém? Ministério do Louvor. Queridos, essa mulher, ela foi um grande exemplo. Um grande exemplo de amor, de dedicação, de fé, de obediência. Nós não sabemos como você adentrou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, tenho plena certeza, que ela não volta vazia. Ela mesma diz isso. Talvez você tenha entrado aqui desenganada, triste com alguma coisa, sem um sentido verdadeiro para a sua vida. Mas olhando por exemplo dessa mulher,
que será que você perdeu? O que será que você perdeu? Ou ainda, o que será que você tem para entregar a Deus? Quando você olha os seus filhos aqui e se move dentro do seu coração essa alegria, o que será que você tem para entregar a Deus? Por ser herdeira, ou por cuidar da herança do Senhor? E tudo está em ti. Nós vamos cantar esse hino de uma forma bem suave. Eu queria que você fechasse seus olhos.